Estou muito feliz, irmãos, por essa oportunidade. Irmãos, a oportunidade que Deus nos dá é maravilhosa. Temos que valorizar cada minuto, cada segundo. Às vezes a gente fica, como diz, postergando, procrastinando em viver algo da parte de Deus. E nós acabamos perdendo muito quando nós falamos não para o Senhor. E eu não sei você, mas desde a abertura do culto, que Deus está falando na mesma sequência. Deus é maravilhoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. No livro do profeta Isaías, mais uma vez, a nossa irmã leu no capítulo 6, e nós vamos continuar no capítulo 9. Amém? Profeta Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler aqui 4 versículos. Glória a Deus. Isaías, capítulo 9. Quero cumprimentar todos que nos assistem também, que nos ouvem, aqueles que ainda vão nos ouvir ou assistir nas redes sociais, que Deus possa falar ao teu coração. Quem encontrou Isaías capítulo 9? Amém? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu ou desprezou nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Até aqui, amém? Fique à vontade para continuar adorando o nome do Senhor, pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Eu amo a maneira como Deus, Ele fala conosco. E quando o pastor me mandou mensagem na terça, falando que eu traria uma palavra aqui de manhã, a preocupação de quem prega é o que Deus quer falar. Sim ou não, O que Deus quer falar. E aí eu orei ao Senhor, e na madrugada de terça para quarta, o Senhor me acordou, pastor Jefferson. Ele falou assim comigo: Zebulon e Naftali. Eu dei um pulo da cama, eu falei, meu Deus, Jesus. Não. Aí eu lembrei onde que estava a palavra, Eu falei, vou procurar. E ali eu já comecei a estudar, e ali a gente já entra, naquele processo ali de estudar e preparar o texto. E é maravilhoso, Eu vou tentar passar para vocês o que Deus falou comigo, amém? Primeiramente, vamos entender ou recordar quem foi Zebulon e quem foi Naftali. Vamos dar uma olhadinha na história, no histórico desses meninos aqui, E interessante porque quando a gente começa a estudar os nomes, o significado dos nomes, pastor Sérgio, você viaja, na profundidade que Deus tem quando Ele te dá um nome. E é tremendo isso. E aí eu comecei a estudar sobre Zebulon. Ele foi o 10º filho de Jacó com Léa, E está escrito lá em Gênesis 30 e o versículo 20. É o 10º filho de Jacó e o 6º de Léa, Porque Léa foi o que mais gerou filhos, da parte de Jacó. E é interessante porque quando nasce Zebulon, Léa declara dizendo: Deus me deu um belo presente.
agora meu marido ficará comigo, porque eu lhe dei 6 filhos. Vai vendo a situação da família, o contexto que eles viviam, né? E é interessante porque Zebulon significa morada, habitação e honra. Oh, meu Deus! E quando nasce Naftali, que é filho de Jacó com Bila, que era serva de Raquel, porque até então Raquel era estéril e não gerava. Então, naquela época, era permitido entregar uma das servas para que se deitasse com o esposo e gerasse. Então, e quando Naftali nasce, Raquel declara: o nome deste menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Então havia aqui um conflito familiar muito grande, uma disputa muito grande, porque Jacó amava Raquel. E quando ele se casa, ele achou que estava casando com a Raquel, só que, na noite de núpcias, ele descobre que era Léia que estava, no lugar de Raquel. Então aí já houve um conflito muito grande, né? E aí veio essa competição entre as duas irmãs, essa rivalidade. Então, no entendimento daquelas mulheres, eu acredito que elas pensavam assim: quanto mais filho eu gerar, mais meu esposo vai me amar, né? Era a mentalidade da época. A mulher que não gerasse era desprezada, era rejeitada, enfim. E é interessante porque o significado do nome de Naftali significa minha luta, ou luta, né? E como eu já disse, tanto Zebulon como Naftali foram gerados em meio a esses conflitos de família, uma disputa entre Raquel e Léia, né? E uma busca de aceitação e de pertencimento. E nessa manhã, nós que estamos aqui, se nós começarmos a olhar o nosso histórico familiar, como que é a nossa história familiar? Qual o contexto que nós fomos gerados? O que estava acontecendo lá com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Qual era o contexto na época? E é interessante porque Deus, Ele não vai aceitar o fracasso daquela família. E Deus, Ele sempre vai mudar a nossa identidade. Ou seja, aquilo que foi gerado no fracasso, aquilo que foi gerado em uma situação de medo, de rejeição, Deus agora vem e vai dar uma nova identidade a Zebulon e a Naftali. Olha que tremendo isso aqui. Quando Jacó estava para morrer, isso está lá no Gênesis capítulo 49, ele chama todos os filhos e ele começa a abençoar um por um. Ele só teve 12, né? 12, né? As tribos de Israel. Então Jacó começa a chamar e abençoar, e quando ele chama Zebulon, ele diz assim: Zebulon morará à beira do mar e se tornará um porto para os navios, e as fronteiras se estenderão. Então Jacó aqui está profetizando sobre a vida de Zebulon. Está fazendo uma promessa, uma profecia, aleluia. E aí na sequência, quando a gente começa a ler lá em Deuteronômio 33, quando Moisés, como líder do povo de Deus, está abençoando as tribos, Moisés faz uma declaração sobre Zebulon, dizendo: alegre-se Zebulon nas suas saídas ou nas suas fronteiras. Aleluia, que tremendo, glória a Deus. E quando a gente olha para a vida de Naftali, quando Jacó, o seu pai, lhe abençoa, lá em Gênesis 49, ele diz o seguinte: Naftali é uma gazela solta. Irmãos, isso aqui é tremendo, você vai entender no final. Naftali é uma gazela solta, aleluia. Ele profere palavras formosas, oh glória. Quando Jacó faz essa declaração sobre o seu filho, ele está falando assim: não importa o contexto que você nasceu, não importa a história da sua geração, mas eu estou declarando sobre você que você vai ser livre. Você vai ser livre.
A gazela, irmãos, é um bichinho, um animalzinho, que ele é muito ágil. Ele é muito ágil. E é interessante porque esse animalzinho, ele tem um foco, ele tem uma direção. E os seus pés, eles têm firmeza, né? Quando ele vai sobre as montanhas, sobre lugares altos, ele tem firmeza. Ele se mantém de pé. Ele tem uma estrutura. Então olha o que Jacó libera sobre a vida de Naftali, né? O menino que estava ali disputando o afeto da mãe, do pai, tentando pertencer ali àquela família. Mas agora Deus vem falar assim, a sua identidade é essa. Você vai ser livre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aí vem Moisés e profetiza também sobre a vida dele, dizendo: Naftali tem a fartura do favor do Senhor, e está repleto das suas bênçãos. Oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então olha como que é interessante um pai e uma mãe liberar palavras de bênçãos sobre os seus filhos. Quantos estão entendendo aqui? Quantos são papais e mamães aqui nessa manhã? De repente você está ali com um problema com seu filho ou sua filha, você não sabe mais o que fazer, mas eu quero declarar para você nessa manhã dizendo, abre a tua boca e profetiza dizendo: a identidade do meu filho, da minha filha, não é o que o diabo está tentando fazer, mas é o que eu estou liberando sobre ele. Uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Fala assim: o meu filho, a minha filha é livre. Oh glória. Oh Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E é interessante porque quando a gente começa a estudar a história das tribos de Israel, Zebulon e Naftali, eles recebem a herança deles quando Josué começa ali a fazer a divisão das terras, ali em Josué 19. Eles recebem a terra ao norte de Israel. Zebulon recebe ao norte de Israel, Naftali, só que também tinha proximidade com o mar Mediterrâneo e futuramente o mar da Galileia. Então era uma fronteira, realmente como o pai havia profetizado. Eram extremidades, eram fronteiras, E é interessante isso, como a palavra liberada, ela vai se cumprindo ao longo da história. Glória a Deus. Então quando nós lemos aqui o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 1, Isaías, quando ele profetiza nesse contexto, ele diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele a envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Olha que interessante, como a palavra, a promessa de Deus, ela vai se cumprindo nas nossas vidas. Glória a Deus. Então aqui o pastor já falou no Salmo 120 de angústia, de alma angustiada, de pessoas angustiadas, pessoas que estão vivendo processos difíceis, oprimidas, sem esperança. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E o que aconteceu com Zebulon e com Naftali, que eles receberam, uma palavra tão abençoada da parte do seu pai, da parte do seu líder Moisés? O que aconteceu com eles no meio do caminho para eles estarem nessa condição? E eu comecei a estudar o contexto, irmãos, porque a gente não pode pregar uma palavra sem pregar o contexto. Isso faz parte de uma pregação. E olha que interessante, porque lá no livro de Juízes, que foi o pior momento da história de Israel, porque não havia rei, não havia governante, e diz a palavra que cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava certo. E então ali no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 30, Zebulon, quando ele foi conquistar o território dele, ele tinha que expulsar todos os moradores da terra. E diz a palavra que ele não expulsou todos os cananeus.
Quem eram os cananeus? Era um povo perverso, era um povo que tinha práticas de paganismo. Eles sacrificavam crianças ao deus Moloque. Era um povo terrível, que tinha costumes muito ruins, né? E eles não expulsaram totalmente os cananeus. E da mesma forma, Naftali também não expulsou os moradores da terra. E olha que interessante, porque quando a gente começa a puxar ali o fio, né, o cordão que vai conduzindo a história, Deus faz uma declaração, irmãos, que tem um versículo que diz assim, está lá no livro de Números, esse versículo. Eu acabei não anotando aqui o capítulo, mas está no livro de Números. Porém, se não expulsardes os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficarão como espinho nos vossos olhos e aguilhões nas vossas ilhargas, e vos apertarão na terra em que habitardes. Então, olha só, são termos fortes que Deus declarou, dizendo para eles: se vocês pouparem os povos da terra, eles serão como espinho nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas. O que é isso, missionário? É essa região aqui, né? Aqui da costela até aqui na lombar. Então fala de laterais. Então quando eu tolero o pecado, quando Deus fala não faça e eu faço, esse ato, essa prática minha se volta contra mim mesmo. Sim ou não? E aí você fala assim: por que eu estou passando por esse processo na minha vida? Por que esse sofrimento todo na minha vida? Por que essa angústia toda que eu estou vivendo? Muitas vezes somos nós mesmos que tomamos decisões erradas. É lógico que muitas vezes Deus permite situações, é evidente. Mas muitas vezes são as nossas próprias atitudes e semeaduras que levam a gente a situações difíceis. E o que aconteceu com eles na terra? Por eles não poupar não exterminar esses moradores, esses povos, essas nações sempre guerreavam contra eles. É só você ler o livro de Juízes, que é o tempo todo, né? Eles viviam um momento de paz e aí levantava outro povo contra eles. Deus levantava o juiz, trazia a libertação, e eles estavam naquele ciclo vicioso de escravidão. E olha que interessante, porque quando Deus escolhe a nação de Israel, Ele faz uma declaração muito tremenda. Eu quero ler com você aqui no livro do Êxodo, se você quiser abrir, Êxodo 19. Eita glória! Êxodo capítulo 19, versículo 5. Quando Deus escolhe a nação de Israel, quando eles estavam ali próximo ao Monte Sinai para receber a lei da parte do Senhor, olha o que Deus fala com eles: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E às vezes você se pergunta, como eu, por que Deus mandava exterminar as outras nações? Será que Deus não amava essas nações? Evidente que sim, mas havia uma aliança com Israel, havia um concerto com Israel, e ele deixa muito claro, ele fala assim: vós sereis minha propriedade peculiar, ou seja, você tem um dono, você é carimbado pelo Espírito Santo, você é de Deus, você é de Jesus, você é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! Então quando Deus fala para eles: quando vocês entrarem na terra, vocês não podem se misturar com essas nações, porque vocês são povo santo, povo separado. E o que eles fizeram? O que Zebulon e Naftali fizeram? Eles acabaram se misturando com essas nações, eles acabaram se aliançando
casando-se com mulheres dessas nações. E o que aconteceu com essa região? Foi uma região que passou a ser humilhada, desprezada. E é interessante porque eu estava vendo ali o contexto que quando Salomão ele começa a construir o templo, diz que o rei de Tiro, o Irão, ele leva madeira, leva muita coisa para abençoar a construção do templo. E aí Salomão fala assim: olha, eu vou dar uma recompensa para esse camarada, já que ele me ajudou. Eu vou dar para ele 20 cidades nas regiões de Zebulon e Naftali. E diz o texto, procura lá depois, em 1 Reis, capítulo 9, do 11 ao 13, diz que Irão, o rei de Tiro, ele rejeitou essas cidades. E aí ele chega para Salomão e fala assim: que cidade é essa que você me deu? Ou seja, quando a gente está em atitude de desobediência, até o ser humano mais improvável parece que está nos rejeitando, desprezando, parece que as coisas não dão certo, sim ou não? Né? E aí diz que esse rei Irão, ele fez uma declaração dizendo, chamou essa terra de Cabu, e Cabu significa sem valor e desprezada. Tudo por conta de uma atitude errada, tudo por causa de uma decisão errada, por causa de uma desobediência. Então, às vezes, eu me pego pensando: por que eu estou passando esse processo? Por que as coisas são tão difíceis na minha vida? Por que as coisas não estão dando certo? Será que eu não tenho que fazer alguns reparos? Será que eu não tenho que me posicionar sobre algumas coisas? É isso que o Senhor ministrou ao meu coração. E olha que interessante, porque nós não podemos tolerar aquilo que Deus abomina. E quando houve essa mistura, essa desobediência da parte dessas tribos, começou a haver uma mistura espiritual. Começou a haver muita prática mundana, pagã, no meio dessas tribos. E Deus, ele abomina a idolatria, ele abomina esse tipo de coisa. Mas olha que interessante. A terra que foi, voltando lá para Isaías 9, versículo 1, Isaías declara assim: que a terra que foi angustiada, que estava em trevas, que foi desprezada por um tempo, fala assim, por um tempo, ele envelheceu nos primeiros tempos, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Oh glória. Abra comigo Mateus capítulo 4. Vamos aí caminhando para a conclusão. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. A profecia de Isaías, ela vai se cumprir neste contexto aqui, quando Jesus vai começar o seu ministério. Olha que tremendo. Por isso que havia uma profecia do profeta Isaías. Mateus 4, 12 a 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de onde? Zebulon e Naftali. Você está entendendo? Jesus foi começar o ministério dele lá, aonde ninguém dava valor, aonde era desprezado, aonde era rejeitado. Você está entendendo? E aí você vem para a igreja e fala assim: eu não quero oportunidade porque eu sou muito tímido. Porque meu histórico não permite. Porque, irmão, Deus ama usar pessoas que se acham incapacitadas, porque o soberbo ele abate. Eita Jesus. O soberbo Deus abate. Agora aquele que se humilha, ele fala assim: eu vou usar essa baixinha aí, ó, Aline. Eu vou usar você, Aline. Amacalamassu. Eu vou te usar, servo de Deus. Eu vou te usar, abençoada de Deus. Se eu fosse olhar para o meu histórico, nem aqui eu estava, minha gente. Estava, lá, bem doido por aí nesse mundão.
né? Mas Jesus me alcançou, a graça de Jesus me alcançou. Aleluia, meu Deus do céu. Olha que tremendo. Vamos lá, deixa eu continuar aqui o texto. Versículo de número 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, ou a Galileia das nações, eu não sei qual é a sua versão. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Interessante, presbítero Cristo, porque ele não chegou e falou assim: eu cheguei aqui na Galileia, agora tu vai ser próspero. Como diz o pessoal, você vai ser muito próspero. Primeira coisa que sai da boca de Jesus, no meio das trevas, no meio do caos, da confusão, daquela mistura de povos, de costume, né? Aquele povo que havia se misturado, que era para ser separado, mas foi lá e se misturou com as coisas mundanas, né? Aí ele chega e fala assim: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino dos céus. E aí eu te pergunto, Jesus não podia começar o ministério dele lá em Jerusalém? Podia, né? Mas havia uma palavra liberada por parte de Jacó sobre os meninos. Você está entendendo? Jacó havia liberado uma palavra: esse menino aqui, ele vai habitar junto ao porto, à fronteira, né? Ele fala assim: bendito seja Zebulon nas tuas saídas. Eita glória. E aí ele vai falar assim para Naftali: ei menino, você é igual uma gazela, você é rápido, você é ágil, aleluia. Só que você profere palavras boas. Ei, o que Jesus foi fazer lá na Galileia? Ele foi falar das boas novas. Está entendendo? Você está entendendo? Irmãos, quando Deus dá uma palavra, a gente viaja, irmão, a gente vai longe. Eita glória. E aí olha que interessante, porque quando Jesus chega, aleluia, nessa região, ele começa a fazer coisa extraordinária. Se você continuar lendo aqui o capítulo 4, a primeira coisa que Jesus faz, ele começa a escolher alguns dos discípulos. Aqui ele escolhe Pedro, ele escolhe João, ele escolhe André, ele escolhe acho que Tiago, não vou lembrar todos os nomes aqui. Mas uma maioria dos discípulos Jesus escolhe aqui nesse contexto, quando ele chega. Aleluia. Na sequência, quando você vai lendo ali no versículo 23, ele diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e além do Jordão. E é interessante porque quando o profeta Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 4, diz que, quando ele profetiza, diz que quando Deus honrasse essas tribos, essa região, ele quebraria o jugo que estava sobre eles, ele quebraria a vara que feria eles, e o cetro que os escravizava. Jugo, Jesus quebra, o jugo de Jesus é suave e é leve. A vara, aquilo que te fere, as feridas lá do passado, Jesus vai começar a curar, Jesus vai começar a passar o bálsamo, Jesus vai começar a remover essas feridas da sua alma. O cetro do opressor, do diabo que te oprimia, agora a autoridade é de Jesus sobre você, a autoridade é de Jesus sobre a sua vida.
Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu gosto dessa palavra quando ele diz assim: Galileia dos gentios, Galileia das nações. Pastor Jefferson, de Galileia para a cruz, de Galileia para todas as nações. Ei, você está entendendo? Isso aqui é profético. Sementes da fé para as nações, igreja para as nações. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. E agora, para nós encerrar essa mensagem, irmãos, para nós concluir essa palavra, vamos aplicar isso na nossa vida agora. Toda palavra precisa aplicar na nossa vida. O que a história de Zebulon e Naftali tem a ver conosco? O que nós temos em comum com essas duas tribos? Nós temos muito deles dentro de nós, muito deles na nossa história. Por exemplo, Efésios 5:8, a palavra do Senhor diz que outrora eres trevas. Isaías fala de uma terra entenebrecida, em trevas, na escuridão. Outrora eres treva. Às vezes a gente brinca com os irmãos e fala assim: sai treva, né? Sai para lá treva, né? Nós éramos trevas sem a presença de Jesus, mas agora nós somos luz no Senhor, aleluia. Outro versículo também que é tremendo, Romanos 5:8, Deus provou o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores. Antes de você falar assim: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador, Ele já te amava. Ele já te amava. Você crê nesse amor dele pela sua vida? Então fala assim: eu deixo ir. Fala, eu deixo ir agora toda angústia, toda tristeza, todo medo, toda insegurança, não me pertence. Eu deixo ir na autoridade do nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Eita glória, aleluia. E um outro versículo que também o Espírito Santo ministrou, que está lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 9. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da onde? Da onde? Das trevas. Para onde? Para a sua maravilhosa luz. Fala, eu sou luz, eu carrego a luz. Jesus é a luz do mundo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Fechando aqui essa mensagem, Zebulon e Naftali receberam promessa e falharam. Foram humilhados, foram desprezados por conta da desobediência. Mas aí Jesus, como Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, Jesus chega justamente aonde todos desprezavam. Diz que aquela região de Zebulon e Naftali era desprezada pelos religiosos da época, pelos judeus da época, eram desprezados. E aí Jesus chega justamente nesses lugares que são desprezados, que são rejeitados, porque Deus escolhe aquilo que o homem não dá nenhum valor. Deus vai lá e escolhe para confundir o homem e confundir o inimigo. Glória a Deus. E você lembra da profecia sobre Zebulon? Quando o pai dele falou assim, Jacó falou assim: ei Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, você vai morar numa fronteira, você vai ser canal de bênção. Ei, você vai ser canal de bênção, você vai ganhar nações. Aleluia. Lembra da profecia sobre Naftali? Naftali é como gazela solta e profere boas palavras. Aleluia. A partir da Galileia o ministério de Jesus começa a se desenvolver cada dia mais, até que ele começa a ir
para Jerusalém, e lá ele vai cumprir o propósito do Pai, que é a morte de cruz. Aleluia. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa manhã, porque Jesus chegou na nossa terra, porque Jesus chegou na nossa angústia, porque Jesus mudou o nosso pensamento. E a palavra-chave aqui nessa manhã é: ei, arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino dos céus. Fica de pé. Fica de pé, vamos adorar o Senhor. Deixa Deus te usar aí uns minutinhos, enquanto nós vamos orando. Fecha seus olhos, começa a falar com o Senhor. Quais são as áreas da sua vida que ainda está em treva? Aonde que a luz precisa brilhar mais forte nessa manhã? Será que é finança? Será que é casamento? Será que é relacionamento? Será que é falta de perdão com o seu pai, com a sua mãe? Eu não sei. Vai falando com o Senhor. Vamos ouvir um pedacinho da canção e já vamos orar em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Sim, meu Deus, a ti nos rendemos nessa manhã. Se ao teu lado estou, eu quero te chamar nessa manhã. Dá só um pouquinho de retorno para mim, por favor. Eu quero te chamar aqui nessa manhã. Você que está nessa condição de angústia, de tristeza, se sentindo esquecido, desprezado, rejeitado, saia do seu lugar e venha aqui nessa manhã. O Senhor, Ele quer restaurar a sua vida. O Senhor, Ele quer restaurar a sua terra nessa manhã. Aleluia. Quem sabe você recebeu uma palavra, uma promessa da parte de Deus, mas você se perdeu no meio do caminho. E nessa manhã o Senhor, Ele quer te restaurar novamente. O Senhor chegou na tua terra nessa manhã. A luz está brilhando nesta manhã, e toda a treva vai embora na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém nessa manhã que precisa de uma oração, que precisa de uma restauração na sua vida? Se tiver alguém, vem para frente, vamos orar. Eita glória. Pode vir aqui na frente, você que precisa. Oh, glória a Deus. Em frente eu irei, pois eu sei que Ele está, e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a sua mão no teu coração. Eu quero orar por você nessa manhã. Pai, a sua palavra, Senhor, que foi liberada sobre nós nessa manhã, uma palavra direto do seu trono, Senhor. E eu quero, Senhor, orar neste momento pela tua igreja. Senhor, o Senhor sonda e conhece o coração de cada um que está aqui nessa manhã, e sabe aonde, Senhor, essa pessoa tem sido escravizada, oprimida, Senhor, nessa manhã. Então eu te peço na autoridade do nome de Jesus, assim como o Senhor chegou ali, Senhor, na Galileia dos gentios, um lugar desprezado, Senhor, por muitos naquela época, e o Senhor fez coisas extraordinárias. O Senhor atravessou o mar da Galileia para libertar um homem chamado Gadareno. Amado que ela vai a chuva, que ela vai a chuva. Amado que ela vai a suri, que ela vai a. Ei, o Senhor quer te libertar nesta manhã. Mas você precisa abrir o teu coração aqui neste lugar. Abre o teu coração e convida Jesus a entrar nessa situação que você está vivendo. Amado que ela vai a surecar.